Hoje o entrevistado da noite é o candidato Franderraque Mascarenhas. Lembrando que a entrevista tem 20 minutos de duração desta rodada. Esta semana, nós estamos fazendo 20 minutos de entrevista sem intervalo, para que o candidato, mais uma vez, tenha a oportunidade de expor seus projetos, as suas intenções, com relação aos temas que nós já citamos aqui no início do programa. Repetindo, infraestrutura, geração de emprego e renda, zona rural e agricultura. O tempo é cronometrado. Candidato Franderraque Mascarenhas, nós vamos iniciar o tempo da entrevista a partir de agora. E eu já faço para o senhor, saudando, lógico, dando nossa boa noite, já lhe faço a primeira pergunta nesta nova série de entrevistas. Começando com o tema infraestrutura, serviços e PDDU. Nós estamos ouvindo aí pessoas nas ruas, colhendo perguntas para fazermos um compêndio de perguntas e passar para o candidato. E a gente começa falando sobre o trânsito no centro da cidade, não é? Com relação à elaboração do PDDU, que contempla um layout diferenciado para a circulação de veículos e outros aspectos, desafogar o centro das ruas, o centro da cidade. Quais os planos que o senhor tem com relação a esse assunto, caso venha galgar a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus? Boa noite, Itajaí, boa noite, Joyce, boa noite você, ouvinte da Rádio Andaiá FM, boa noite você, leitor, né? Trânsito é uma situação que para mim não é mais problema, Itajaí, porque a necessidade de Santo Antônio de Jesus é de termos um profissional qualificado e gabaritado, isso chama-se engenheiro de trânsito. É ele que vai projetar a nova Santo Antônio de Jesus para dar melhor mobilidade à nossa população. Quando você me pergunta, Santo Antônio de Jesus tem problema de trânsito? Sim, nós temos problema em todas as cidades. Nós temos problema hoje até nos bairros periféricos. Os bairros estão tendo problema até de carros engarrafando em ruas que não são tão principais como o nosso município. Precisamos ter, na verdade, a implantação de zona azul na nossa região, na nossa cidade. Entendeu? Precisamos, na verdade, de profissional qualificado, gabaritado. Precisamos preparar os nossos agentes de trânsito, não como agentes para estar apitando, para estar multando, para estar fazendo pequenas reclamações, mas para estar orientando e estar educando. O trânsito, na verdade, é importantíssimo na nossa cidade e o PDDU tem um papel fundamental. O PDDU, que na verdade esses 14 vereadores que nós temos na Câmara não tiveram a coragem, e o atual gestor não teve a coragem de também acelerar o processo de conclusão do nosso PDDU, através da mensagem mandada para a Câmara e os vereadores avaliarem com a população. Na verdade, eu, Franderraque Prefeito, farei isso de imediato. Eu vou abrir sim audiências públicas com a população santo-antoniense para discutirmos o PDDU. O PDDU não é um projeto só pensado da cabeça do prefeito e dos seus assessores e auxiliares, secretários, mas sim de toda uma população, toda uma comunidade que é chamada, né, em rodas de audiência pública, marcação de audiências públicas em espaços adequados para que a população tenha voz, tenha vez, tenha voto, que tenha a possibilidade de poder discutir com o gestor qual é a melhor forma de nós darmos uma nova roupagem para a nossa cidade, dar uma nova mobilidade para Santo Antônio de Jesus, respondendo aos anseios e às necessidades que a população tem. É isso que o Franderraque Prefeito 50 do PSOL pensa. Agora faça valer o seu voto. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, mas dia 2 de outubro, vote 50 Franderraque Prefeito, para dar independência à nossa cidade, Santo Antônio de Jesus. Franderraque Prefeito 50. Bem, candidato Franderraque Mascarenhas, ainda falando sobre a questão de infraestrutura, muitas ruas ainda não têm pavimentação em Santo Antônio de Jesus. Bairros também inteiros não têm pavimentação de espécie alguma em Santo Antônio de Jesus, nem a paralelepípedo, nem asfalto, nada. E essas pessoas têm sofrido bastante, principalmente nos períodos em que a chuva se intensifica aqui na região. O senhor tem planos para esses bairros? Com certeza, Itajaí. Com certeza você, eleitor que está aí, vai estar ouvindo aqui agora de mim, Franderraque Prefeito 50, o seguinte: eu acho que é importantíssimo que a gente calce as ruas e que asfalte. Agora, particularmente, precisa ser isso com qualidade, com respeito à população, que seja colocados paralelos, que seja colocado asfalto, não que seja pintada a cidade de preto, como o atual gestor diz, mas que ela seja, na verdade, asfaltada, não só as ruas principais, mas todas as suas ruas vicinais também, seus acessos de ida e vinda, para que se facilite a vida das pessoas na cidade. Mas atrelado a essa questão,
da rolagem asfáltica, que eu acho importante, ela tem que ter também marcação, ela tem que ter as pinturas que são necessárias, as marcações de chão. E o que é que acontece? Os bueiros precisam não serem entupidos. Nós temos um problema na nova praça, que a população está usando, e praça é para ser usada. É dessa forma que tem que ser feito. Tem que ser usada. A praça tem que gerar prazer para a população. Mas nós temos que ter cuidado também com os recursos que estão sendo feitos ao redor. Está sendo jogado asfalto de qualquer forma. Então, existe uma tecnologia para isso. O nosso atual gestor é experiente com asfalto. Mas está jogando, está pintando a cidade de preto. Mas não é por aí. Tem que ter organização. Tem que ser um trabalho feito com qualidade e com a intenção de, na verdade, dar qualidade ao serviço que está sendo feito. Porque esse dinheiro é dinheiro público. É dinheiro meu, é dinheiro seu, eleitor que está aí. É dinheiro nosso. Então precisa ser respeitado. Tem que ter cuidado com a sua aplicação. E não voltada só para a reeleição, que é o que eu acredito que ele está tentando fazer. Bem, as nossas vias principais, as nossas avenidas, em determinados momentos do dia e da semana, não suportam mais o fluxo de veículos que Santo Antônio tem atualmente. Como, por exemplo, as avenidas Luiz Viana, a Avenida Roberto Santos, a Avenida Luiz Argolo e por aí vai. Existe um projeto na sua gestão, caso o senhor consiga estar na prefeitura como gestor da cidade, vias alternativas de trânsito, como por exemplo uma via perimetral fora dos domínios do centro da cidade e adjacências, mas que interliguem a cidade como um todo? Sim, claro, existe sim. Agora, particularmente, eu vou voltar a dizer o seguinte: essas novas vias de acesso devem ser feitas dentro de uma proposta de ser projetada por profissionais competentes e gabaritados para tal. E isso chama-se engenharia de trânsito, engenharia de tráfego, que é a nova modalidade de mobilidade social e urbana. Agora, um projeto muito rápido, muito claro, que eu falo desde 2008, é a criação de ciclovias na nossa cidade. Hoje, cidade que se respeita, e Santo Antônio de Jesus, eu enxergo Santo Antônio de Jesus hoje como 30 anos atrás, Feira de Santana. Estamos caminhando para desenvolver cada vez mais e mais. Santo Antônio de Jesus já era para ter ciclovias. Nós temos um número imenso de ciclistas na cidade, mas eles têm que transitar pelos carros, causando até acidentes. Eu flagrei na semana passada um acidente próximo ao shopping Itaguari. Uma senhora provavelmente estava vindo do trabalho e se chocou com outro carro por conta de não ter ciclovia. Eu, Franderhack, prefeito de 50, pessoal, quero criar projetos para ligar a cidade inteira de ponta a ponta com ciclovias também. Apesar de dizer que ciclovia, você andando com mais segurança, você também vai estar indo para o trabalho, você vai estar também se deslocando para o seu lazer, para a sua atividade física. Andar de bicicleta é uma melhor qualidade de vida, é mais saúde. Ciclovia é o projeto Franderhack Prefeito 50. Muito bem, candidato. Continuando ainda aqui com a questão da infraestrutura, Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. A Praça Duque de Caxias, nos dias de mau movimento, está impraticável. Caminhões estacionando o tempo todo, a dificuldade para você transitar, até mesmo com veículos menores como motocicletas. Os pedestres ficam acuados muitas vezes, o trânsito trava no entorno da Praça Duque de Caxias. Nós precisamos também verificar a situação das feiras nos bairros. Isso já é um clamor da população antigo e ainda não está efetivamente acontecendo. Quais são seus projetos com relação à Feira Livre de Santo Antônio de Jesus? O senhor é a favor, por exemplo, da criação de um novo espaço para a Feira Livre, já que o centro da cidade está muito compacto? Itajaí, você eleitor que está me ouvindo aí, eu particularmente, quando eu quero conhecer uma cidade, eu frequento a feira dela, eu vou na feira. É praxe. A minha família, as pessoas me perguntam, eu digo, eu conheço a cidade, conheço a feira da cidade, porque eu vejo a pujança da feira. Santo Antônio de Jesus é uma cidade que tem uma feira muito bela, muito linda, entendeu? Eu tenho prazer de andar nessa feira. Eu vou muito cedo, eu vou 4h30, 5 da manhã, então as pessoas não me veem muito tarde, mas quem vai cedo na feira, me vê também na feira. Eu moro no Andaiá, e eu frequento hoje também a feira do Andaiá, ao lado da igreja São José. Aquela feira começou pequenininha, eu comecei a frequentar e comecei a convidar os amigos. Vamos começar a minha... Hoje está uma feira muito interessante e a tendência é melhorar. Nós precisamos, na verdade, criar outras feiras livres nos nossos bairros também. Mas eu não deixo de dizer para você, eleitor, para você feirante, como eu gosto de feira, eu quero dar uma outra roupagem, uma nova cara à Feira de Santo Antônio de Jesus. Eu entendo que é de fundamental importância que a gente acabe com aqueles galpões que tem lá,
Eu conheço algumas feiras de cidade, tipo assim, Feira de Santana é uma cidade que tem uma feira bonita, mas Camaçari é uma feira que me chama a atenção. A feira de Camaçari parece um shopping, que são três pavimentos, e são divididos. A parte de roupa, a parte de farinha, a parte de carnes, a parte de hortifruti granjeiro. É uma feira muito organizada. E eu pretendo trazer aquilo que for de melhor para a nossa cidade. A Feira Livre é uma prioridade no nosso projeto Franderhack Prefeito 50, 2 de outubro. Muito bem. Falando agora, candidato Franderhack Mascarenhas, sobre a questão de geração de emprego e renda. Uma preocupação principalmente dos jovens santo-antonienses que terminam o seu ensino fundamental, o chamado antigo segundo grau também. Muitos fazem um curso técnico, mas às vezes não têm a oportunidade logo de imediato para colocar em prática no mercado de trabalho aquilo que ele adquiriu em termos de conhecimento. Quais são seus planos para geração de emprego e renda em Santo Antônio de Jesus? Em primeiro lugar, começar a pensar que nós temos que fazer um estudo, um levantamento das vocações do futuro. Precisamos pensar a geração de emprego e renda, não para agora imediatamente, ou para ontem, ou para hoje, mas para esses próximos 20 anos. Isso em cima de projetos voltados para a formação de nossos jovens, de nossa mão de obra ser qualificada para o futuro também. E isso perpassa pela questão de levantar esses dados das vocações futuras. Entendeu? Mas para se atrair essas empresas com novas vocações, com as vocações do momento, é necessário que a gente tenha uma política fazendária, uma política de atração de novos investimentos no município, uma política tributária também. E eu pretendo incrementar o nosso superávit primário com a atração de novas empresas, com uma política tributária consciente, coerente e que venha produzir resultados de desenvolvimento da nossa cidade. Eu digo constantemente, eu vejo Santo Antônio hoje como eu via Feira de Santana há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E a tendência é a gente avançar e crescer. Então precisamos mobilizar as nossas instituições, né? Santo Antônio de Jesus é uma cidade que ela não é mais só aquela cidade vista meramente como só a cidade do comércio, da prestação de serviço, mas sim, e das clínicas, mas sim uma cidade universitária. Nós temos aqui instituições de educação e vamos criar parcerias. Vamos formar parcerias com as instituições de ensino. Vamos buscar apoio do governo federal, do governo do estado, com as políticas de desenvolvimento da nossa juventude. Formação profissional. Esse é o caminho, é o pensamento, é o projeto Franderhack Prefeito 50. Bem, o senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente a questão da atração de novos negócios aqui para Santo Antônio, novos empreendimentos. Mas, tentando fazer um link aqui do tema, novos negócios atraem mais pessoas vindo para Santo Antônio de Jesus buscar moradia, buscar estabelecimento, com relação com o advento de novas empresas surgindo, né? Nós tivemos um exemplo disso recentemente com a questão do estaleiro, que trouxe muita gente para Santo Antônio de Jesus, mas com a paralisação, não é, das obras, a coisa ficou um pouco estagnada. Mas, falando de moradia, Santo Antônio de Jesus, nos últimos meses, presenciou episódios de invasão de terrenos, um atrás do outro. E essa semana tivemos informações de mais um. Quer dizer, quais são seus planos com relação a essa situação? O que é que o senhor tem de projeto para essas pessoas que ainda não têm a sua moradia? Já que estamos falando ainda, voltando aqui para a infraestrutura. Olha, a Prefeitura Municipal, a Prefeitura como um todo, ela pode sim ter projetos de investimento na área de moradia, saneamento básico, saúde, educação, segurança, tudo isso, enfim mais. Mas nós temos programas federais e programas estaduais que geram esse tipo de benefício para a população. E eu, como prefeito, eu quero buscar essas parcerias, tá? Mas dentro de uma parceria voltada para realmente não formar guetos, não formar invasões, mas sim formar moradias, espaços em que você possa residir de forma mais humana, que tem infraestrutura. Não é simplesmente deslocar alguém daqui e jogar para ali, não é isso que a gente pensa. Vamos pensar isso de uma forma organizada, orquestrada, planejada, com especialistas na área, para poder dar a melhor qualidade de vida aos nossos eleitores, aos nossos munícipes. Muito bem. Falando agora sobre zona rural e agricultura, candidato Franderhack Mascarenhas, com relação à zona rural, a infraestrutura na zona rural, muita gente ainda não entende por que
vias principais da zona rural, principalmente aqui na região de Santo Antônio de Jesus, não tem pavimentação. Tem sim as pistas patroladas, com cascalho, né, as estradas vicinais cuidadas, mas no período da chuva essa situação fica difícil. O senhor tem planos de pavimentar as vias principais de acesso à zona rural? Tenho sim, Itajaí. Nós pensamos o seguinte, a zona rural, nenhum prefeito ou candidato vai chegar aqui e vai dizer assim, eu vou asfaltar da cidade à zona rural. Isso pode ser até possível, mas nós temos um município extenso, nós temos uma zona rural extensa, e eu acho que, inicialmente, né, nas vias de acesso, nas estradas nossas, na zona rural, eu acho que é interessante que a gente mantenha ela sempre patrolada, sempre passar lá a patrol, as máquinas, né, fazer os cortes necessários para o escoamento da água, para que quando chova não venha estragar. Até porque o morador da zona rural, ele necessita que essas estradas estejam em boas condições de trânsito e de tráfego para poder fazer escoamento de sua produção. É a farinha, a mandioca, a laranja, o milho, o amendoim, sabe? Enfim, o que se produz na zona rural, para trazer para as feiras, para trazer para os supermercados, para, na verdade, escoar a sua produção, que aquilo é o seu meio de vida. O beiju, que é feito na zona rural, né? O beiju não, os beijus, desculpe, são vários tipos, conheço vários produtores. Então, isso é necessário, mas eu acho que nas partes mais centrais dessas localidades, da nossa zona rural, eu acho que a gente pode sim fazer uma praça, calçar, colocar uma escola, colocar uma UBS, uma unidade básica de saúde, entendeu? E patrulhar as estradas, para garantir a ida e vinda da população que vive na zona rural de Santo Antônio de Jesus. Além disso, enquanto incentivo ao pequeno produtor, falar da estruturação dessa produção, da otimização dessa produção, como por exemplo, criação de cooperativas, bancos de semente, logística. Quais são seus planos com relação a isso? Veja bem, quando nós queremos uma zona rural produzindo, nós precisamos fornecer a sua concentração de estruturação técnica. Isso envolve a necessidade de pessoal, de profissionais qualificados, gabaritados, para poder transmitir as técnicas necessárias para que o homem do campo venha produzir com qualidade, com dignidade e poder escoar sua produção. Eu particularmente penso que a gente pode absorver essa grande produção da nossa zona rural, que é bastante pujante, dentro da merenda escolar, do sistema de merenda escolar. Eu prefiro comprar na mão do produtor rural em Santo Antônio de Jesus do que ter que sair para a Feira de Santana ou para Jaguaquara ou qualquer outro lugar para fazer a aquisição das verduras e frutas que a gente pode consumir na merenda escolar daqui. Então eu prefiro incentivar, através de cooperativas, a gente pode formá-las, né, estruturada, e o produtor rural, sob a condição de cooperativado, fornecer os insumos que precisamos para a merenda escolar dos nossos alunos, dos 3 turnos. Esse é o projeto Franderhack Prefeito 50. Com relação à saúde para o homem do campo, quais são os seus planos? Também, é o que eu tinha falado, é necessário que a gente tenha lá na zona rural, nas nossas localidades, unidades básicas de saúde. Não tem condição de você ter procedimentos de alta, média e pequena complexidade. Nas UBS, pequena complexidade, mas de média e de alta complexidade, centros de excelência de saúde, hospitais centralizados, né, no centro da nossa cidade, para poder promover esses procedimentos. Mas é necessário que nessas UBSs tenha pelo menos curativo, tenha pelo menos remédio, tenha pelo menos profissional, que tenha médico, que tenha remédio, mas que tenha um profissional de saúde para fazer o atendimento. Agora, o Franderhack Prefeito 50 tem um projeto que chama-se Disque Saúde. No momento em que existe dificuldade de acessibilidade do homem do campo para sair para a cidade, vai estar funcionando esse veículo que vai estar lá para trazer o homem da zona rural para esse centro de excelência, para procedimentos de média e alta complexidade. Esse programa chama-se Disque Saúde. Eu conheço algumas cidades, inclusive fora do nosso estado, que funcionam muito bem. Eu tive a oportunidade de conhecer. E eu quero implantar em Santo Antônio de Jesus. Disque Saúde. Bem, candidato, com relação à modernização do ensino na zona rural, o homem do campo hoje está cercado de novas tecnologias, mas sem instrução ele muitas vezes não consegue usá-las. Quais são os seus planos com relação a isso? Olha, nós temos um projeto que chama-se Escola Digital. Nós temos um projeto que é instalar, né,
e aplicar realmente a educação em tempo integral. Eu entendo que a educação em tempo integral, ela não só gera formação de uma nova visão para o indivíduo, mas também ela fornece condições de você tirar o nosso jovem dos meios de criminalidade. A educação integral tem esse poder. Onde funciona, nos lugares que possuem educação integral, assim, a violência ela tem diminuído sensivelmente dentro dos nossos jovens. Como eu sou perito criminal, eu sou da área de segurança pública, eu entendo que nada mais louvável do que educação em tempo integral para começar a criar uma nova consciência, uma nova formação de novo ser humano que a gente quer para o novo tempo. Candidato, o senhor tem 20 segundos para se despedir dos seus eleitores no programa de hoje. Na verdade, eu quero lembrar hoje para você, eleitor que está aí, que hoje, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, não foi à toa que nós escolhemos essa data para poder vir bater papo com vocês, explicar um pouco do que é o nosso programa de governo. Mas eu quero que a gente comece a pensar o seguinte: 2 de outubro, né? Voto 50, voto de Franderhack prefeito, para a independência de nossa cidade de Santo Antônio de Jesus. Franderhack prefeito 50. Muito obrigado. Muito bem, nós agradecemos ao candidato Franderhack Mascarenhas pela sua vinda aqui no nosso programa, na sequência de entrevistas com os prefeituráveis de Santo Antônio de Jesus nas eleições 2016.